Meus irmãos, muita paz. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, através da internet, que nos leva a vários lugares e nos permite contato com várias pessoas para estudarmos, refletirmos sobre os aspectos mais importantes da nossa doutrina, a doutrina espírita. E hoje vamos falar sobre a importância que devemos dar para vencer os obstáculos que ocorrem no serviço espírita, no serviço dentro da casa espírita. Sabemos que o Centro Espírita nos oferece um leque de oportunidades. Trabalhar na evangelização, nas reuniões públicas, nos grupos mediúnicos, principalmente participar dos grupos de estudo oferecido pela casa. Enfim, esse trabalho possibilita a nossa melhoria, mas estar trabalhando não significa dizer que estamos vencendo com efetividade as nossas imperfeições. Sim, nós estamos vencendo as nossas imperfeições, mas de repente está muito devagar, não é? Adquirirmos virtudes que possibilitem esse crescimento espiritual. E é necessário que a gente avance, que a gente faça melhor, que a gente trabalhe com amor. Então nós vamos precisar de aperfeiçoar qualidades importantes como a humildade, como a disciplina, intensificar o estudo doutrinário, praticar a caridade e dessa forma, através dessas habilidades, entre outras, nós vamos estar nos conhecendo mais intimamente e vamos estar sendo construtores da vigilância íntima que nós devemos ter conosco mesmos. Mas existem alguns perigos para esse trabalho, que são pequenas ações e sentimentos que impedem a qualidade da nossa ação. Por exemplo, aquela postura, eu sei mais. Sou um médium muito importante. Sem a minha presença, sem o meu trabalho, a casa não funciona. Sou indispensável para o trabalho na casa espírita. E aquele pensamento que volta e meia passa pelas nossas mentes, que os outros estão errados, nós é que estamos certos. Essas ações, essas posturas complicam e dificultam o nosso trabalho, porque, na verdade, a gente precisa de trabalhar com grande intensidade a humildade, para que a gente possa conviver em harmonia. E esses sentimentos fecham a nossa alma para a necessidade de aprendermos. E tivemos a informação que quanto maior a responsabilidade que temos, maior deve ser a nossa humildade. Então, esses são um dos perigos. Mas tem mais um que é importantíssimo: vaidade e a busca de reconhecimento. É nós trabalharmos na casa espírita para enaltecer-nos, destacar a nossa vontade e a busca de reconhecimento.
Então, aquele trabalhador que faz as coisas buscando o elogio, meus irmãos, ele não está fazendo por amor. Ele está trabalhando para ele próprio, para alimentar o seu orgulho e a sua vaidade. Então, esse não vale muito, não. E quando a gente simplesmente trabalha para obter os elogios e esses elogios não aparecem, a gente geralmente larga o trabalho, que é a nossa ferramenta principal para que a gente possa evoluir. E isso nos faz lembrar um ensinamento de Jesus, importante. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É fazer por amor, sem esperar retorno, sem esperar reconhecimento, para que realmente o trabalho tenha o significado e o valor ideal. Temos a afirmativa e a certeza de que o verdadeiro servidor alegra-se em ser útil, em trabalhar, mesmo que não seja notado, mesmo que ninguém elogie, mesmo que ninguém enalteça aquele irmão. Esse é o verdadeiro trabalhador que está vencendo os tropeços que acontecem nas nossas atividades dentro e fora da casa espírita. Por que não? Termos essa humildade e essa conscientização no nosso trabalho do dia a dia. Tem um outro perigo que a gente precisa de destacar: a desunião e os melindres. Então, é grande o número de casas, de instituições que os trabalhadores não se unem, os trabalhadores não formam aquele feixe de varas que o Bezerra de Menezes fala tantas e tantas vezes, nos incitando à união, ao trabalho em equipe, para que possamos fazer o melhor. Porque no trabalho em equipe, liderado, bem liderado, o resultado positivo é fruto de todo mundo. E caso o resultado seja negativo, também foi o resultado de todos. Então não existe aquela situação de você acertou, você errou, não. Nós acertamos, nós erramos, e isso faz com que a gente vença o perigo da desunião e do famoso melindre, não é? O que é o melindre? É nós realmente destacarmos a nossa suscetibilidade através de pequenas divergências que se tornam grandes conflitos. Alguns exemplos de melindres muito comuns no nosso convívio. Não fui consultado, não me agradeceram, mudaram a minha função, criticaram a minha ideia, deram atenção a outro companheiro. Vejam vocês que são ações que falam diretamente no nosso orgulho, destacando que nós, nesse momento, estamos nos considerando o melhor trabalhador. E, na verdade, não é assim, porque o melhor trabalhador é aquele que se dedica sem se preocupar com essas questões. E aí, nesse ponto, vale a pena a gente destacar que nós estamos trabalhando para Jesus. A obra não é nossa. A obra na casa espírita não está personalizada nas pessoas. Nós, trabalhadores, somos colaboradores do Cristo.
Nós promovemos ações em nome de Jesus e essas ações nos possibilitam uma melhoria, uma evolução. Então percebam que essas suscetibilidades tão comuns em nós, espíritos ainda caminhando, iniciando a nossa caminhada evolutiva, digamos assim, nós precisamos de vencê-las. E num grupo de trabalho, de trabalhadores unidos, a gente percebe que essa força que aumenta pela união, às vezes ela é fragilizada por posturas suscetíveis de trabalhadores eficientes, mas que querem ter os seus trabalhos, as suas palavras sempre enaltecidas para que se destaque. Meus irmãos, o destaque é desnecessário. Querem ver um exemplo? Quem vai saber o nome do servidor dos centros espíritas frequentados por Francisco Cândido Xavier, onde ele trabalhava psicografia? Quem era o trabalhador que apontava os lápis? Ninguém sabe esse nome, ninguém conhece essa pessoa, mas o trabalho dele de grande importância, porque se ele não fizesse as pontas dos lápis, não teria a escrita que hoje nos auxilia, nos esclarece, nos dá força para seguirmos adiante. Então, um trabalho simples, pequenino, materialmente, mas muito grande espiritualmente. Então, todo trabalho na casa espírita é importante. Não são só os oradores, os coordenadores de estudo que apresentam essa importância. Não, todos nós somos. Porque o orador que chegar para fazer uma pequena palestra e não tiver nenhum público, não vai ser legal. Os evangelizadores super treinados e as crianças não aparecem. Então percebam vocês que há nessa ligação algo mais importante para que o trabalho se efetive. E qual é esse algo? É o amor. É fazermos as nossas tarefas com amor, sem esperar destaques, sem esperar elogios, porque o nosso irmão e mestre Jesus está nos acompanhando e está vendo o que nós estamos fazendo. Está vendo também se o nosso esforço se torna maior a cada dia, para que a gente possa vencer esses pequenos perigos. Então, dando continuidade nessas nossas reflexões, existe também um perigo eminente, que é frequentar as reuniões e executar as tarefas mecanicamente. Nós falamos anteriormente, sem um sentimento renovador, sem um sentimento renovador. As tarefas que nós estamos fazendo, os resultados positivos serão colocados na nossa conta, digamos assim, serão situados para a aquisição do bônus hora. Então precisa de ser feito com amor, porque só recebemos o bônus horas quando o trabalho é feito com sentido de renovação, com sentido de dedicação, com sentimento. Então, olha só, a aplicação de passe é um trabalho de grande importância na casa espírita.
trabalho gostoso de fazer. E nós precisamos primeiro estudarmos sobre o passe. Não é nos tornarmos eminentes, conhecedores de tudo. Não, é nós estudarmos, aprendermos como Jesus fazia para aplicar essas energias balsamizantes. Ele simplesmente estendia a mão. Era essa a postura dele. Então, para nós termos um trabalho efetivo e que não haja perigo de não dar certo, é necessário que a gente, antes de aplicarmos o passe, oremos. Uma oração íntima, além da oração promovida pelo grupo coordenador do trabalho, que nós façamos a nossa oração íntima enquanto nos dirigimos àquele irmão que está ali para receber o passe. Nós estamos em prece, sintonizando com o plano espiritual, nos colocando na posição de intermediários. Vejam bem, intermediários. Existe uma força maior do que a nossa a dirigir o nosso trabalho. E a oração possibilita esse intercâmbio, de tal forma que possibilita que a administração do passe seja efetiva, auxiliando aquele irmão. Então, é necessário mantermos o pensamento em sintonia. Outro empecilho interessante é nós estudarmos sem refletir no que estamos estudando, sem pensar. É importante que a gente pense, que a gente reflita e faça uso do bom senso para nós avaliarmos, analisarmos o que estamos estudando. É importante também nós nos lembrarmos que falar da caridade sem a ação da caridade não funciona, não. Então, tudo que nós estamos apresentando, falando, ensinando e aprendendo é importante que a gente pratique. Se estamos falando na caridade, vamos ser caridosos. Se estamos falando no estudo, vamos estudar, vamos aprender. E fechando um pouquinho isso, que trabalhar muito é importante. O trabalho, a dedicação, mas é mais importante que a gente coloque o sentimento do amor à frente do trabalho, em todas as ações, porque o serviço espírita pede a dedicação do nosso coração para que ele se efetive. Lembrem que o exemplo fica, as palavras vão embora. Então é importante que a gente busque, que a gente tente agir como nós estamos falando, como nós estamos orientando as pessoas a fazer. Invigilância moral. Meus irmãos, esse é um perigo muito grande na casa espírita. Invigilância moral. Então, não basta servir, como nós falamos. Nós temos que priorizar também as nossas ações fora da casa espírita, porque nós somos espíritas dentro do centro espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, no convívio com a nossa comunidade. Nós somos espíritas. Não estamos levando um rótulo ou um crachá, sou espírita. Não. Mas dentro da nossa consciência, nós somos espíritas 24 horas. E isso é bacana porque esse pensamento nos impede de ter ações ruins para o nosso dia a dia. De repente estamos dirigindo nesse trânsito meio complicado e nos aborrecemos com o engarrafamento.
e começamos a brigar, a reclamar, ações que atrapalham a vida. E se do lado do nosso carro tem um companheiro que nos assiste nas palestras espíritas, convidando a todos para ser paciente nos momentos complicados da vida? Olha aí, ele vai se questionar, ele vai fazer comparações. Então, é de suma importância que nós realmente vivenciarmos os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. E é muito mais fácil essa vivência na casa espírita do que no dia a dia, do que em casa, no trabalho, no trânsito, nas relações familiares. É muito mais fácil ser espírita no centro espírita, porque às vezes a gente utiliza algumas pequenas máscaras que precisam de ser retiradas através do trabalho consciente. E aí entramos numa fase interessante. Como vamos vencer esses perigos? Qual vai ser a nossa postura para conseguirmos superar essas nossas fraquezas? Podemos iniciar com uma avaliação diária, perguntando a nós: como é que eu tenho servido? Tenho ferido alguém? Procuro destaque ou utilidade? Aceito correções? Vejam bem que são perguntas importantes, que a gente pode, de repente, até escrever num papel. Pegar uma folha, colocar a data e colocar lá. Reflexões diárias. Dia tal. Como é que eu tenho servido? E a gente escreve. Como é que está o nosso serviço na casa espírita e na nossa vida? Porque na casa espírita a gente passa um tempo muito pequeno em relação com a nossa dedicação no dia a dia, em casa, no trabalho, seja lá onde estivermos. No centro espírita o tempo é limitado. O centro espírita serve, digamos, de laboratório para que a gente fortaleça as nossas reações, a fim de que tenhamos condições de trabalhar tudo isso no nosso dia a dia. Então, as perguntas: como eu tenho servido? Eu tenho ferido alguém? Eu estou procurando destaque ou alguma utilidade? Aceito correções? Esse item é muito importante. Aceito correções? Porque se nós aceitamos, ótimo, maravilha. Se nós não aceitamos, o nível de orgulho em nós ainda está bem alto. Outra proposta para esse trabalho de vencimento desses perigos: a prece sincera. É importante que a gente se lembre da oração, é importante que a gente se lembre da conexão com o plano espiritual para que nos fortaleça, para que o plano espiritual, através dos mensageiros, façam de nós um trabalhador, um servidor mais eficiente. Entra nessa escala também o estudo, a boa leitura, a boa reflexão, a boa conversa. Vamos procurar aqueles que sabem mais, que têm mais experiência, que conhecem mais, para que eles nos auxiliem. Vamos nos lembrar de estamos em equipe, trabalhando em equipe. E o líder da nossa equipe é Jesus, que nos serviu sem exigir nada. Não foi assim? Aliás, nos auxilia até hoje sem exigir homenagens e confiantes nos resultados das nossas ações. Então, se identificarmos em nós
algum desses perigos, a gente não deve desanimar. A gente precisa de reconhecer a necessidade de modificação, já que somos todos aprendizes, já que somos todos trabalhadores da seara de Jesus. E a casa espírita não é reunião de perfeitos, mas é uma oficina de almas em aprimoramento. Olha só que bacana. Centro Espírita é uma oficina de almas em aprimoramento. Então a gente pode concluir que esse item nos alerta que servir a doutrina é uma honra, é um compromisso que adquirimos lá no plano espiritual e, portanto, há necessidade de vigilância constante, porque os perigos maiores estão dentro de nós. O orgulho, a vaidade, a desunião, a invigilância. Vejam que são perigos íntimos que precisam de ser vencidas. E para isso, transformarmos o trabalho espírita em instrumento de iluminação interior. Uma boa palavra, um bom acolhimento, um esclarecimento seguro para quem chega à casa espírita, faz com que a gente vá vencendo esses perigos íntimos que estão dentro de nós. Então, para concluir, que Jesus nos permita servir sem vaidade, aprender sem orgulho e amar sem exigir. Que essas palavras falem bem alto do nosso coração para que nosso trabalho efetivamente seja criterioso, seja valoroso e auxilie aqueles que nos buscam, encarnados e desencarnados. Então a meta é servir sem vaidade, aprender sem orgulho e amar sem exigir. Porque a exigência tem que ser para nós, não para o outro. Exigir primeiro para nós. Tal qual aquela famosíssima frase de Emmanuel ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Essa disciplina é para as nossas ações, para as nossas posturas, não daqueles que chegam à casa espírita. Então, disciplina para aquele que se candidata a ser trabalhador e, portanto, servidor de Jesus na seara do Mestre. Muita paz e que Jesus nos abençoe.